A paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus. Aleluia. Quantos estão felizes de poder estar na casa do Senhor? Diga graças a Deus. Tem uma presença de Deus aqui, né, irmãos? Tremenda. Tem algo de Deus nesse lugar, tem algo profético nesse lugar. Eu creio que isso só está crescendo, amém? Isso só está se multiplicando sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. E eu quero agradecer. Eu vi lá que hoje é o dia do pastor, né, irmão? Então que Deus abençoe em nome de Jesus todos os pastores aí do Brasil, né? Quero agradecer também pelo meu dia, que foi no feriado, quinta-feira. Agradecer a todos que estiveram lá com a gente e que contribuíram diretamente e indiretamente. Que Deus abençoe no nome de Jesus, amém? A sua vida, no nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Irmãos, domingo passado nós tivemos uma palavra tremenda, quem lembra? Sim ou não? Nós falamos lá em João 9, quem está lembrado? E nesse domingo Deus tem uma palavra para você e de domingo para cá a gente já tem vivido milagres, amém? Eu já estou vivendo milagres daquela palavra de domingo para cá e graças a Deus a palavra ativa. Eu falei sobre a questão do poder do ambiente, quem está lembrado? E nessa noite eu quero falar sobre visão. Que o olho natural não consegue enxergar, na verdade, da mesma maneira que o olho espiritual. O que é um olho espiritual, pastor? O olho da fé. Quem entendeu aí? Que eu tenho um olho natural, eu tenho um olho natural e olho espiritual. O olho não consegue enxergar o que só a fé pode ver. Então eu quero dizer que a sua fé nessa noite, ela precisa ser ativada para que você possa enxergar o que você não está vendo. E algo poderoso nesses dias é que a Bíblia vai nos dizer que o justo viveria pela fé. Então nós não somos um povo que caminha pela vista, nós caminhamos pela fé. Nós não somos um povo que está limitado à circunstância, nós somos um povo que está, na verdade, baseado no que a palavra está dizendo. E pregar sobre isso é um tapa na cara das trevas, do inimigo, do diabo, de Satanás. Por quê? Porque quando a gente fala de fé, você contraria tudo aquilo que é natural, irmão. Então a fé tem o poder de controlar, na verdade, contrariar. Ela tem o poder, na verdade, de neutralizar tudo aquilo que é natural. Fala comigo, eu creio. Falar a fé ofende tudo aquilo que é natural. Agora põe a mão no seu coração e fala assim: nessa noite eu não posso ser natural e nem comum. Fala assim: eu preciso deixar minha fé falar mais alto. Por que é tão difícil falar de fé? Porque fé envolve entrega. Fala entrega. Não existe fé sem ação, sem atitude, sem entrega. Pegou aí? Quem pegou? Quem tá comigo? Não existe fé sem atitude, sem ação e sem entrega. Na noite que Abraão saiu com seu filho Isaque, ele não acordou quem? Fala, Sara. Porque existe dois sentimentos que andam juntinho dentro de nós. Fala, dois sentimentos. Fala, fé e incredulidade. Naquele dia Abraão representava a fé e a Sarinha representava. Os dois sentimentos andam juntos, mas só um pode andar acordado. Se você entrar aqui com a sua incredulidade acordada e a fé também, infelizmente você não vai alcançar aquilo que a palavra, irmão, desde a direção do culto tem algo acontecendo aqui. Então eu não sei se você consegue alcançar isso pela fé. Então desde quando começou o culto, a direção, o louvor, o Espírito Santo de Deus já começou a manifestar nesse ambiente de maneira poderosa. Eu estava vendo na internet, quero cumprimentar os irmãos que estão aí online com a gente. Que Deus abençoe, Pai do Senhor também. E, irmãos, a unção, fala comigo, ela pega. Não, vamos de novo, a unção pega. Mas parece que esse lado aqui está mais forte. Vamos comigo, fala assim, a unção pega. Uau, agora levanta a mão todo mundo desse lado aqui. Joga para lá assim, ó. Joga, de novo. Isso, agora vamos ver. Agora esse lado aqui, fala aí, a unção pega. Tô falando que a unção pega, irmãos, vai. Que isso?
Então, falar sobre fé é algo poderoso. Por quê? A vida cristã é baseada na renúncia e na fé, sim ou não? Eu renuncio, fala comigo, pela fé. Não é eu não acordo na vontade de renunciar. Eu não acordo na vontade de ser santo. Eu não acordo na vontade de fazer a coisa certa. Não, irmãos. A Bíblia nos ensina que a gente faz é pela fé. E a gente fala muito pouco, na verdade, sobre a fé, sim ou não? Todo mundo sabe que a gente tem fé. Todo mundo conhece o versículo de Hebreus que sem fé, na verdade, quer dizer, sem fé é impossível agradar a Deus, sim ou não? Entenda isso. Você agradando a Deus, a Bíblia não vai dizer que agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo de qual coração? Então entenda, quando eu agrado ao Senhor, o desejo do meu coração, fala comigo, se torna real. Eu estou só liberando palavras sobre fé. Em Hebreus 11 vai dizer assim, ó, que a fé, ela é o fim, fundamento das coisas que não se vê, mas que se... Irmãos, entenda isso, é pela fé que as coisas, fala comigo, acontecem. Então entenda, nesse dia você está enxergando com o olho natural ou com o seu olho da fé? Você entrou aqui enxergando com o olho natural ou com os seus olhos da fé? Você passou essas portas, você vai sair daqui nessa segunda-feira com os seus olhos naturais ou com os seus olhos da fé? Porque o olho natural, ele não tem o poder de enxergar como o olho da fé. Nós temos um corpo natural e nós temos um corpo espiritual. Quem está pegando? Então nós temos dois corpos. Enquanto eu estou pregando, entenda isso. A sua carne, ela limita contra o seu espírito. Então a sua carne começa, fala comigo, a sabotar aquilo que você está ouvindo agora. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Por quê? Porque a carne não tem nada de Deus. A carne não serve, fala comigo, para nada. Ela pro pó, ela veio, no pó ela o quê? A carne, fala comigo, não converte. Então esse pensamento que vem, eu não sei, é da onde? Da carne. Esse pensamento, eu não consigo, é da onde? Esse pensamento, eu nunca vou dar nada que preste, é da onde? Da carne e do diabo, porque ele acabou de entrar. Pegou aí? Quem pegou? Entenda isso, irmãos. Nessa noite eu quero te ensinar a enxergar, fala com o olho da fé. Talvez algumas pessoas vão ficar magoadas comigo, mas o que eu posso fazer? Eu estou aqui para isso, para te chatear, só isso que eu estou aqui. Estou aqui para te deixar você ir embora grilado. Você vir num culto e achar maravilhoso, não mudar nada, o que adianta? Isso aqui não é um culto de entretenimento, não, isso aqui é um culto de ativação. Você não está aqui para... Você não veio assistir um culto, você veio fazer um culto. Quem está pegando? Quem está pegando? Então você fala comigo agora, eu preciso prestar bastante atenção. Fala bem forte, eu preciso prestar bastante atenção. Irmãos, Marcos 11, 23 é um dos maiores versículos que explica a fé. Porque ele vai dizer que se eu olhar para o monte e dizer ao monte, entenda isso, dizer ao monte que jeito? Fala vendo. Olhar para ele e falar para ele, quem em verdade vos diz, qualquer um que disser a este monte, o que monte representa? Fala dificuldade. Então fala comigo, fala assim, para agora. Fala assim, para agora. Qual que é a sua dificuldade que você precisa olhar para ela hoje? Eu preciso olhar para a minha dificuldade hoje. Então entenda, eu olhei para a minha dificuldade, aí eu falo uma ordem. Ergue-te, lança-te no mar. E não duvidar na onde? Mas se crê que se fará aquilo que se diz, tudo quanto lhe disser será feito. Fala comigo, isso é fé. Irmão, não tem religião nisso. Fala comigo, isso é fé total. Quem quer receber algo hoje pela fé? Então você vai ver que tem que fazer essas três coisas. Você vai ter que abrir mão, vai ter que renunciar, você vai ter que determinar e tomar uma ação. Quem está entendendo o mistério? Quem pegou aí? Então entenda, a fé, irmãos. Quando eu entrei aqui, eu falei, Senhor, a sua presença está aqui. Aí Deus falou comigo, quando eu estou no ambiente, o que eu preciso para me agir? O fato da presença estar aqui, talvez para uns ele vai se sentir só bem. Mas se ele mover pela fé, além dele se sentir bem, ele sai de ser um milagre daqui. Está entendendo o mistério, irmãos? Entenda, eu entrar aqui e me sentir só bem, fala comigo, não vai mudar nada. Fala assim, vai passar daqui um pouquinho.
Mas se eu acessar essa presença, fala comigo, pela fé, eu vou viver um milagre da parte de Deus. Pela fé você falar em nome de Jesus, esse demônio está me perturbando. Esse Satanás está se levantando contra a minha casa, contra a minha família, contra o meu propósito. Essa maldição, em nome de Jesus, que insiste, em nome de Jesus, em visitar a casa, a família. Eu te dou uma ordem hoje, pela fé, sai da minha vida. Esse pensamento que não me deixa romper, que toda segunda... Irmão, tem gente que a segunda é um flagelo, porque todas as segundas são as mesmas. Você começa... Irmãos, entenda isso. Dia 6 agora foi o meio do ano. Já passou quanto tempo? 6 meses. Dia 6 agora era o meio do ano. Passou quantos meses? 6. Tem gente aqui que Deus já, na verdade, já ligou a luz de emergência. Você precisa correr. Você precisa levantar mais cedo. Você precisa pôr em dia aquilo que você falou que ia fazer no começo do ano e não fez. Você está retrocedendo, irmão. Você está procrastinando. A palavra dos dias é essa. Procrastinação, entenda isso. A procrastinação, a primeira coisa que ela faz, que ela traz depois que você não fez, é a culpa. Pegou aí? Quem pegou? Então tem gente aqui que fala assim, está na luz de emergência. Entenda isso. Você precisa, pela fé, sair daqui hoje traçando um plano. Fala um plano de ação, de fé, para vencer aquilo que está querendo me vencer. Ah, irmão, não sei se você está pegando. Quem está pegando, irmão? Sabe por quê? Fala comigo. Pela fé, uma menina enxergou o seu Senhor já curado, mesmo ele não merecendo. Porque a fé não é por merecimento. A fé, na verdade, é para quem crê e não para quem merece. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Eu vou ler de novo, é a frase mais interessante, porque a fé não responde, fala comigo, quem merece. A fé responde quem crê. Sabia que esse pensamento nos atrapalha? A gente fica 6 meses travado esperando algo que a gente merece. E não é por merecimento, é para quem crê. Naamã merecia ser curado? Naamã merecia? Sim ou não, irmão? A menina enxergou o Naamã quando ela falou, se o meu senhor estivesse na minha terra, falasse com o profeta, ele seria o quê? Curado. Ela enxerga com o olho natural ou com o olho espiritual? Ela estava no shopping, Buriti Shopping. Ela estava na onde? Presa, fala limitada. Entenda isso, não importa as suas limitações, é a fé que muda isso. Não sei se você está pegando. Quando eu entendi isso aqui, eu fiquei... Não, já preguei isso aqui várias vezes. Hoje Deus me deu uma chave. E eu vou contar um milagre sobre isso daqui uns dias. Não sei contar a você se você quer contar um milagre. Mas eu entendi que a menina não enxerga de maneira natural, ela enxerga de maneira espiritual. E de maneira espiritual ela vive um milagre. Pega essa visão, irmão. Sabe qual é o nosso maior problema? Nós temos muito tempo de igreja, nós temos muito tempo que nós é crente. Nós temos muito tempo que nós sabemos de Bíblia. Isso nos atrapalha, irmão. Eu estou pregando aqui para ativar a sua fé. Eu não estou pregando naquilo que você sabe. Eu estou pregando naquilo que você precisa fazer. Pegou a visão? Quem está entendendo isso aí? Então 6 meses do ano fala, já foi embora. Fala, é passado. Fala, não volta mais. Isso me choca, porque não tem como voltar mais. Sim ou não? Quantas coisas você queria ter feito e não fez? Quantos projetos você tratou e não fez? Quanta coisa está acumulada lá e você não fez? Hein? Quantas coisas? Você precisava ter feito e não, na verdade, não executou até agora. Entenda, você ainda tem 6 meses para ativar aquilo que você não fez até esse prezado momento. Pegou a visão, sim ou não? Quem está pegando, irmãos? Então vamos lá. Quando a menina olha para Naamã, ela olha com o olho e fala espiritual. Entrar nesse lugar só com o olho natural, fala comigo, perca de tempo. Porque eu preciso ser espiritual aqui. Sim ou não, irmãos? Sim ou não? Eu preciso liberar a palavra e falar, vai acontecer. Quem crê nisso? Quem tem coragem de falar, vai acontecer? Fala, nada vai impedir. Sim ou não, irmão? Naamã não merecia ser curado. Quem crê com isso? Quem crê nisso? Mas entenda isso. Ele vai crer e vai ser. Vamos de novo? Ele não merecia, mas vai crer e vai.
Porque o crer envolve submeter. Pegou aí? Entrar no processo. O crer envolve abrir mão, retroceder, voltar atrás, mudar de opinião. Entenda isso, tudo isso é o crer, irmãos. E isso são coisas, irmãos, que a gente já sabe, fala comigo, mas não pratica. O fato de saber muda alguma coisa? Não, irmão. A rua está cheia de buraco, então não está aí as ruas. O prefeito sabe. O secretário de infraestrutura sabe. Mas ele arrumou, pelo fato de saber, você continua passando em buraco. O fato de saber não quer dizer, irmãos, que vai ser consertado alguma coisa na sua vida ou não. Sabe qual é o nosso maior erro? A gente entra aqui sabendo de tudo. E o fato de saber não muda nada. Hoje eu vou pregar para uma igreja inteligente, irmão. Que usa a fé de maneira inteligente. Que vai, na segunda-feira você vai ativar a sua fé. Segunda-feira você vai levantar às 6 horas da manhã, pegar a sua Bíblia e vai traçar um plano em nome de Jesus para vencer aquilo que está te vencendo. Você pegou, irmão. Quem está entendendo o mistério, irmão? Então, abra comigo aí, Ed, por favor. Eu creio comigo que esse crer está no processo de transformação para alcançar, eu creio nisso, essa nova vida em Cristo. Olha o que diz o texto. A menina vai enxergar o que nós não conseguimos enxergar. Olha a coisa forte. 2 Reis, Segunda Reis, 5. Pode pregar? Tem certeza? Pergunta ao seu irmão, você vai suportar? Mas pergunta, você vai querer ir embora não? Pode pregar mesmo? Então fala com ele, a nave vai decolar. Depois não tem como pular não. Pode ir? Naamã, capitão do exército do rei da Síria. Era um homem, fala comigo, um homem grande. Um grande homem diante do seu Senhor. E de muito, fala comigo, respeito. Dera livramento a quem? Aos sírios. E era este o quê? Homem herói. E valoroso. Tem uma vírgula aí no seu? O que está aí? O quê? Você sabia que essa palavra, porém, é tudo que te atrapalha de alcançar aquilo que você tem que alcançar? Essa palavra ela vai acontecer 2 vezes nesse mesmo texto. Porém, 2 vezes. Eu anotei isso. E eu achei isso poderoso. Porque eu vi quantos porém tem na minha vida. E eu fiquei chocado com isso. Já foi pensar quantos porém tem na sua vida? Quantos porém está te atrapalhando de alcançar aquilo que você deseja? Não, isso aqui é cabuloso. Porque o porém, ele vem sempre antes daquilo. Entenda isso. Olha que coisa forte. A lepra estava visível ou invisível? Fala. Invisível, porque ele tinha para armadura. Mas na intimidade que a menina tinha na casa, ela conseguiu? Então entenda, quem vê o porém na minha, na sua vida, é o Espírito Santo. Ela tem esse papel. Então não tem como você fugir. Esse porém, o Espírito Santo está sempre vendo na minha e na sua vida. Está entendendo o mistério, irmãos? Quem está pegando a visão? Então eu comecei a pensar, eu falei, gente, esse porém está me atrasando o meu lado e não é pouco. Porém, era o quê? Leproso. O Naamã parece muito um jovem rico, sim ou não? Jesus falou para ele, o jovem rico também era top, sim ou não? Jesus falou para ele, você quer ser perfeito? Só te falta uma coisa. Vai lá, pega todos os seus bens, vende, dá aos pobres, depois vem em mim. Só faltava quantas? O Naamã, ele dava livramento, ele era herói. O Senhor usava ele era para o seu Senhor e depois para o Senhor, que era o nosso Deus. Mas, fala comigo, porém, leproso. Isso aqui não, mexeu demais comigo. Isso aqui eu fiquei pensando nisso. Falei, meu Deus, eu perdi quase 6 meses por causa desse porém. O irmão é uma benção, porém ele não escuta ninguém. Ele sabe de tudo, ele é incisivo. Tudo que você vai falar com ele, ele já sabe. Quem conhece gente assim, olha para mim, mano, não olha para o irmão do lado, não, por favor. Quem conhece gente assim? Gente incisiva. Gente que sabe de tudo. É uma benção, irmão. O irmão é uma benção para ajudar, mas porém, não escuta ninguém.
O irmão é uma benção, mas porém é teimoso, até mandar parar. Ele tema só para ver que está errado. Estou falando para você, não é assim. Porém, teimoso demais. A irmã é uma benção, porém é uma fofoqueira de pinho. Fala mal desde o pastor até o fim do culto. Hã? O irmão, a irmã é uma benção. Não, entenda isso. Ele quer receber de tudo, porém não busca nada. Pode continuar. Eu perguntei se eu podia pregar. Vocês vão continuar. Pode mesmo? Hã? O irmão é uma benção, mas ele não é uma benção. Ele serve. Ele é bom para servir. Porém, não pode ver um rabo de saia. Não vale nada. Na casa dele, ele não pode ter um tempinho para ele acessar a pornografia. Não vale nada no caráter. Se for casado, está adulterando. A Bíblia fala que se eu olhar, eu desejar, eu já estou adulterando. Sim ou não? Sim ou não? Quem está entendendo? Hã? Esse porém acaba com a gente, irmão. Irmão, a irmã é uma benção. Você vê ela fazendo de tudo, ela tem as coisas. Irmão, está prosperando, as coisas estão avançando. Porém, é invejosa. E a inveja atrasa o lado. Você está entendendo, irmãos? A pessoa é uma benção, irmão. Porém, infelizmente, irmãos, você não pode falar nada para ela. Porque tudo que você fala para a pessoa, infelizmente não tem nada bom para te falar. Sempre coisa ruim. Quem está entendendo, irmãos? Então entenda, esse porém muda a sua vida inteira. Se você não se alerta. Naamã era top, se não fosse o porém. Quem está entendendo o mistério, irmão? E esse porém a gente consegue enxergar ele com o olho natural? Hã? Não, irmão, a gente só consegue ver esse porém com o olho espiritual. Porque ninguém quer enxergar o seu porém, é o Espírito Santo que fala com a gente. A gente quer receber aqui de tudo, mas porém, na semana não viu nem a Bíblia, não sabe nem cadê a Bíblia. Mas a gente quer receber. A gente quer tomar posse. A gente quer que seja uma mágica, um HD, manda um download do céu, tudo caiu lá. Está tudo feito. Não, irmão, não funciona assim. Quem está entendendo o mistério, irmão? A gente quer receber de tudo. Entenda, o porém atrasa, fala comigo, o nosso lado inteiro. Quem está entendendo, irmãos? Quem está entendendo, irmãos? E olha que eu nem entrei em vida conjugal, nem familiar, hein, no porém, hein? Pode entrar, irmão? Vocês vão suportar, vocês ficam bravos comigo, hein? Hã? Quem está entendendo, irmãos? Esse porém é tenso, né, irmão? Eu fiquei pensando nisso, eu falei, Senhor, quanto esse trem está na nossa vida, porém, e aí vai mudar, fala comigo, toda a nossa história. Meu Deus do céu. Fala comigo, esse porém tem que sair das nossas vidas. Se não tivesse o porém, estava tudo ótimo, sim ou não? Sim ou não, irmão? É ou não é verdade? Ô Espírito Santo, nós precisamos, irmão, nessa noite, abrir mão do porém e começar a enxergar pela fé nessa noite. Quem está entendendo, irmão? Tem gente, irmãos, que está com toda a bênção em sua casa, mas porém não consegue enxergar, só vive reclamando lá dentro. Nada está bom, irmão. Ela reclama do marido, ela reclama da casa, ela reclama dos filhos, nada está bom. Ela vê uma geladeira nova, logo ela começa a amaldiçoar a sua. Porém, não sabe agradecer por nada. E as coisas não rompem, porque tudo aquilo que você despreza, você perde. Porém, tudo aquilo que você despreza, você vai perder. Quem está entendendo esse mistério, irmão? Tem gente que está até incluído, tem que estar fazendo assim, credo em cruz, pastor. Mas não vai dar não, irmão. Se eu perguntei se você queria deixar decolado, você pouco podia. Quem está entendendo, irmão? A irmã é uma bênção, mas ela não perde, porém ela não perde a oportunidade de falar mal do marido.
E o marido é uma bênção. Porque para aguentar ela é uma bênção. Eu aguento só a minha, irmã, dos outros de jeito nenhum. Tá pegando a visão, não? Vai. Hã? É, irmão, porém, irmão. Porém, irmão. Sabe qual é a sua maior dificuldade hoje? Esse porém está na sua vida e você está com tanto problema que não é 100, porque porém você assumiu. E hoje à noite fala comigo de enxergar pela fé e não pela vista. Sabe por quê? O Espírito Santo tem o poder de enxergar você fora dos seus poréns. Ah, você pegou, não sei. Não sei se você pegou. O Espírito Santo tem o poder de me enxergar fora dos meus poréns. Uau! Porque ela olhou para Naamã e falou assim: se meu Senhor estivesse lá na minha terra, de onde ele me tirou, fosse lá num profeta, eu tinha certeza absoluta que ele seria o quê? Curado. Ela enxerga de que jeito? Fala pela fé. O quanto você precisa enxergar pela fé nessa noite, irmãos? Você já parou para pensar o quanto você precisa? Porque não vai cair do céu de graça, irmão. Vai ter energia, irmãos. Vai ter suor, lágrima e sangue. Está entendendo o mistério? Milagre envolve essas coisas, não é de graça. Quem está entendendo, irmão? Você já viu algum milagre na Bíblia sem história? Sim ou não? Você já viu ou não viu? Quem já viu milagre na Bíblia sem nenhuma história? Recebeu, mas não tinha nem nada. Alguém já viu? Todo milagre tem uma. Todo milagre segue um processo. Quem está pegando a visão? Você está aqui num processo de viver um milagre nessa noite. Só que você precisa achar seus porém nessa noite. E o porém é seu e não meu. Os meus eu conheço. Agora eu quero saber se você conhece os seus. Porque tem gente que é uma benção, mas porém não assume nada. Ela não consegue olhar para dentro dela mesma. É verdade, eu estou baqueado mesmo. Estou mal mesmo. Está entendendo? Esse porém é meu mesmo. Está entendendo isso aí, irmãos? 6 meses do ano já foi embora. Já passou. O que você fez, você fez. O que você não fez, não dá para fazer mais. Agora é da agora para frente. Daqui um dia nós estamos falando sobre onde vai ser o final de ano. Se Deus não arrebatar você e nem eu, vai ser assim. Não é verdade? Eu creio em nome de Jesus. Você sabia que nesses 6 meses, até dezembro, você pode mudar toda a sua vida? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Fala assim, arrancando um porém. Quem crê nisso? Mas essa palavra que ela é muito pessoal, não dá para terceirizar para o irmão que não veio não, viu? Tinha uns irmãos que tinham que estar aqui, mas porém, não veio. Teve irmão que saiu, viajou, descansou, mas porém não está aqui. Eu não sei o que está fazendo. E devia estar aqui, já descansou, ué? Tem uns irmãos que estão viajando aí que devia estar aqui, mas não está. Está viajando, descansou. Já chegou, mas porém não veio. Mas amanhã cedo vai trabalhar, com certeza. Que é a inversão de valores. Sim ou não, irmão? E a semana começa hoje, sim ou não? Quem crê nisso? Versículo 2. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma o quê? Menina. Que ficou ao serviço de quem? Fala comigo, tem situações que vai expor a minha fé e a sua. Sim ou não, irmão? Essa menina era de Deus, foi presa, levada escrava. Dessa situação a fé dela foi exposta. Por quê? Situações difíceis é o maior ambiente de você expor a sua fé e a minha. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Quem tem uma situação difícil, algo que está correndo desde o ano passado, insistiu passar para 2023, já até no meio do ano ainda insiste em ficar. Fala, chega. Hoje eu estou fazendo um sepultamento dessa situação na minha vida. Você tem fé, irmão, para falar com fé? Irmão, eu tenho umas causas aí, se sair eu arrebento. Não sei quanto a você. Se você tiver fé, tem coisa que vai vender esse mês. Deus me mostrou, Deus agindo. Vai vender, fala comigo, vai vender esse mês. Fala, tem porta que vai abrir esse mês.
Fala, tem casamento que vai acontecer esse mês. Toma posse, irmão. Creia. As varoas levantou a mão e ligou na terra e no céu. É isso aí. Amém, irmãos. Então entenda. Tem situações que vai fazer você expor a nossa fé, sim ou não? Sim ou não? A menina expôs a fé dela, sim ou não? Quando ela falou, fala comigo, ela se expôs. Por quê? Por que você acha que ela se expôs? Eu notei que bem claro, a menina, fala comigo, era escrava. Só no corpo. Na alma e no espírito não. O que ela faz, irmão? Ela o quê? Fala comigo. Era serva de Deus. Sim ou não? Eu anotei algo tão poderoso aqui, irmãos. Não importa a prisão, a sua fé tem que ser ativada para que você possa sair dela. Sim ou não, irmãos? Versículo 3, leia comigo. E disse esta a sua senhora, antes, cadê? Senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está na onde? Em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Fala comigo, ela deu o endereço e veio com instrução. Então entenda, você sabe o endereço, veio, você tem que sair com instrução. Quem pegou aí? Você tem o endereço e veio, sim ou não? Mas você precisa sair daqui com o quê? Com a instrução. Por quê? Sair de um culto sem uma instrução é loucura. Você precisa ter instrução daquilo que você vai fazer. Ela falou, olha, eu sei onde é o lugar que ele é curado, e entenda. E eu também sei aonde ele vai ser curado e quem vai curar ele. Essa é a instrução. Quem está pegando? Se você sair daqui com a instrução e sabendo o que você tem que fazer, fala comigo, não tem como dar errado. Fala comigo bem forte, não tem como dar errado. Sim ou não? Entenda, ela não tinha rancor nem mágoa, nada, ela estava liberada, sim ou não? Mas entenda, quem tem o endereço, tem a instrução, ela tem que estar disposta a arriscar, falar arriscar. Por que ela arriscou? Se não der certo, o que aconteceria? Hã? Você sabia que ela valia meio centavo do dinheiro da época? Pegou aí? Ela não valia quase nada. Entenda isso, o que você tem arriscado? Por amor a Jesus e o Evangelho. Hã? Você consegue arriscar pelo menos algumas horas da sua vida? Isso é forte, né, irmão? Hã? Quando ela abriu a boca, toda vez que você abre a boca, você está correndo risco de ser aprovado ou reprovado. Está entendendo isso aí? Mas o risco é que era a vida. Quando ela indicou, ele comprou a ideia e se animou, irmãos. Está entendendo esse mistério? Sabe qual é a nossa maior dificuldade? Nós sabemos o endereço, nós temos a instrução, mas a gente não se anima. A gente está ouvindo a palavra é para nós direcionado, nós está assim. Resmungando. Quem conhece alguém rabugento? Nem. Ou carne ruim, Deus me livre. Nossa, Deus. Esse feijão tá salgado. Comeu igual um boi e depois fala que tá salgado. Quem conhece alguém rabugento? Nada tá bom aqui. Nessa casa ninguém me ouve. Nessa casa ninguém me respeita. Quem conhece assim, esses maridos vitimistas? Nossa, o homem que não é para ser vitimista, misericórdia. Tem que levar uma ataca. Eu detesto o homem vitimista. Eu não tenho paciência com o homem vitimista. Não, vira homem, irmão, pelo amor de Deus. Tá de feiura. Ai. Não, eu tenho uma vergonha. Uai, minha esposa tá aqui, pergunta se eu sou vitimista. Eu sou muito doido, irmão. Irmão. Não. Ninguém nessa casa, ninguém me ouve. Só resmungando. Fica pelos... Eu detesto também o homem que só fica dando sugesta. Quem conhece o que é sugesta? Você nunca pede, mas tá pedindo. Não faça isso comigo, eu detesto. Eu te ignoro totalmente. Se você quiser me pedir uma coisa, peça direto. Não me dá sugesta, que eu vou te ignorar na sua cara. Eu faço isso muito bem. Detesto sugesta. Pastor, preciso disso. Tá bom, meu filho, vai lá, pode fazer. Pois é, eu queria ver, né? Se alguém podia me levar, e eu tô lá. Não, moço, eu vou virar as costas pra você, eu vou sair assim, ó. Tranquilo. Porque eu detesto sugesta. Quer pedir alguma coisa, peça. Não fica, será? Não, irmão. Irmão, homem precisa ser mais homem. Você tá pegando a visão?
Para de ficar sendo vitimista. Você é feio. Tem uma postura. Fala que nada, nessa casa que quem manda é eu. Mesmo que você não manda, fala, irmão. Uai, que bobeira é essa? Não é não? Fica falando, nessa casa ninguém me ouve, minha palavra não vale nada, tá vendo? Não, fala nessa casa quem manda é eu. Mesmo que você não manda, mas começa a falar. Uai, vai que dá certo, irmão. Vai que o trem muda. Uai, não é não, irmão? Uai, levanta a cabeça, posição de governo, levanta os ombros. Falou, meu bem. Ó, quem manda essa bagaça aqui é eu. Uai, senhor não, irmão. Nós fica aí com o negócio de ai. Não, mas que ai, mano. Fica firme. Senhor não. Quem está entendendo o mistério, irmão? Versículo 3 no altar, né? Sei lá, no altar, irmão. Sei que esse trem aqui é muito doido, essa palavra vou pregar hoje aqui. Nem sei se eu volto aqui mais, né? Se irmão falar, vai embora, pastor. Mas vai ser isso aí mesmo, não tem outro jeito não. É a Bíblia, irmão. Não tem outra coisa para pregar, não. Só essa. Então fala comigo, ela arriscou muito. Fala tudo. Quantos riscos você correu para vir aqui, hein, irmão? Hã? É, irmão. Sabe qual que é a hora que você mais tem que correr risco? E não corre? Qual que é a hora, irmão? Hora de se entregar na adoração. Correr o risco, abrir o peito e falar, eu estou aqui mesmo, pecador nessa bagaça, que é eu. Oh, meu Deus, vem cá, me abraça, Jesus. Me pega, Jesus. Meu Deus, eu estou todo lascado, eu estou ferido, estou magoado, estou chateado, estou com raiva. Fala de quem você está com raiva, irmão. Do Satanás, dos demônios. Não entendo. Fala, irmão, pelo amor de Deus. Eu estou com raiva do pastor. Teu pastor é o cara mais lascado. Estou com raiva do pastor. Fala o que você quiser falar, fala, irmão. Mas nesse momento você tem que correr risco. Abrir a boca e falar, Deus, eu estou aqui nesse culto. E o Senhor está aqui, movendo aqui. Então, Senhor, me pegue nesse culto. Abra a minha mente, alarga os meus sonhos. Abra a minha visão, porque visão pequena, coisas pequenas. Eu estou pregando para uma igreja que enxerga pela fé, igreja. Aleluia! Que não enxerga por vista, mas que enxerga pela fé. Porque eu não sou resultado daquilo que eu estou vendo. Eu sou resultado daquilo que eu estou crendo. Eu estou crendo num grande milagre. Ah, irmão, como eu estou crendo num grande milagre. Quem está entendendo, irmão? Eu estou crendo num grande milagre. Sim ou não, irmãos? Esse relógio está quebrado. Tem que falar essa frase, eu não aguento. Nós estamos no quarto, sim ou não? 5. Quarto. Misericórdia, quis pular, mas não deu. Não sei se você pegou. Fala assim, Naamã acreditou naquilo que eu não acreditava. Você conseguiria acreditar? Você pega uma escrava, leva ela escrava, rouba a menina, tira ela dos pais, mata os sonhos, tira ela da família. De repente ela libera uma palavra para com a sua vida. Fala, ó, se ele voltar lá onde ele me tirou e me pegou, lá tem um profeta. Se ele for lá, eu venho com instrução, eu tenho certeza absoluta. Ele chegando lá, ele é curado. Fala, Naamã acreditou. Fala na palavra de uma escrava, que naquele dia não valia nada. Sim ou não, irmão? A menina falou, fala comigo, pela fé. E ela era cheia de Deus. Naamã acreditou, fala assim, tanto, que não foi de mão vazia. Porque você inverte em tudo aquilo que você acredita. Quem está pegando aí? Você investe em tudo aquilo que você acredita. Entenda, nesse culto, se você não acredita, você não está investindo nada. Esse é o problema. Você não investe as suas lágrimas, você não investe em levantar uma mão, você não investe. Levantar de novo, meu Deus, eu estou cansado. Cansado de quê? Almoçou agorinha. Comeu frango assado, comeu maionese, alguns comeu churrasco, nem me chamou. Vamos ficar de pé. Ah, nossa, meu Deus, essa igreja que é a igreja ficar de pé. Irmãos, isso é um exercício pro joelho, viu? Ó, agachamento. Está entendendo, irmãos? Você investe em tudo aquilo que você acredita. Se você acredita no culto, invista no culto. Você mesmo. Você está investindo em você. Eu estou investindo em mim, irmãos. Quando eu reconheço, quando eu abro mão, quando eu renuncio, eu estou acreditando. Então, um culto onde eu não acredito, eu não invisto. Não invisto nada. Eu estou aqui só de pessoa, corpo presente. Minha alma está longe, meu espírito está longe. Está preocupado com outras coisas. Invista aqui, irmão. Deus está aqui. Naamã acreditou tanto, fala tanto, que ele levou prata, levou ouro, levou roupas preciosas, porque ele acreditou na palavra da menina.
Sabe quantos quilos de prata? Vou te chocar agora, anotei aqui, pesquisei. Irmãos, que tem, essa palavra aqui tem umas horas de estudo. Sabe quantos quilos? Quem quer saber? 340 quilos de prata. Tem que ter um cavalo só para essa prata, viu? Sim ou não? Sabe quantos quilos de ouro? 68 quilos de ouro. Será que ele acreditou no culto que ele foi de cura? Hã? Que era um culto de cura, não era? Sim ou não? Ele estava vindo para ser o quê? Você veio para fazer o quê aqui? Ah, aqui ficou ruim agora, hein? Você não sabe nem para que você veio. Ele acreditou tanto que quando ele saiu do reino, ele levou tudo porque ele foi para um culto de cura. Seu culto é de quê? Ó, tem um culto aí, ó. Pode ser libertação, pode ser transformação, pode ser de entrega, pode ser de avivamento, de renovo, pode ser de prosperidade também. Não tem importância não, quer ficar rico, não tem importância não, pode querer, não tem nada não. Não sei se vai ficar, mas pode querer. Entendeu isso aí? Não sei se vai ficar, porque esse negócio é meio estranho, né? Riqueza é dom de Deus. Tem gente que já nasce com esse dom. Entendeu? Não quer dizer que você vai para o céu, que você é melhor do que os outros, nada. É um dom de ficar rico, só isso. Entendeu isso aí? Tem gente que só tem esse dinheiro, mas ele não tem mais nada, só o dom de ser rico. Pegou aí? Quem pegou, irmãos? Mas entenda, ele acreditou que, fala comigo, investiu. Sim ou não? O quanto você investiu nesse culto demonstra que você está acreditando de verdade que hoje é o dia que você recebeu o seu milagre. Você é forte, né, irmão? Você é poderoso. Eu entrei aqui e fiquei pensando nisso. Gente, o quanto eu acreditei, o quanto eu investi para estar aqui, o quanto eu me dispus. Mas ele acreditou tanto. Versículo 5, né? 4 e 5, não é? Então Naamã foi e notificou ao seu senhor, dizendo assim, assim falou o quê? A menina que é da terra de onde? De Israel. Uau! Versículo 5. Então disse o rei da Síria, vai e anda, e envia o quê? Enviarei uma carta. Para onde? E foi, tomou na sua mão 10 ciclos de prata, 6 ciclos de quê? De ouro, e 10 mudas de quê? De roupa. É isso que eu falei. Versículo 6. E levou a carta ao rei da onde? Logo, o quê? Logo em chegada a ti essa carta, sabe que eu enviei quem? Naamã, meu servo, para que o quê? Uau, versículo 7. Sucedeu que lendo o rei isso, o quê? A carta, rasgou as suas vestes e disse, sou eu Deus para matar e para vivificar, para que viesse o quê? Em mim um homem, para que eu o quê? Cuide sua, pelo que deveras, notai, peço, o quê? Peço-vos, e veide que buscar a ocasião contra. Fala para o seu irmão, tudo aqui que você não entende, você não recebe. O rei poderia ter participado desse milagre, sim ou não? Mas ele entendeu? Tudo aquilo que você não entende, você desespera antes de receber. E está cheio de crente assim. Desespera antes de receber. Ele achou que era ele que tinha que curar quem? Naamã. Entendeu? Ele não entendeu, ele não, fala comigo, ele não esperou. Está nesse ambiente sem entendimento, fala comigo, perca de tempo. Porque se você entende, você recebe. Ué, não tem segredo. Se você entende, você, fala comigo, recebe. Sim ou não? Por quê? Fala comigo. Deus nos manda milagres em embalagem que nós não queremos abrir. Deus nos manda o quê? Milagres em embalagem que nós não queremos abrir. Você já pode pensar quando você escuta uma coisa que você não gosta, você corta a frequência? Você já fala, não gosta dessa pessoa mais. Você até gostava, mas ela falou uma coisa que você não gostou, você parou de gostar dela. Você cortou o quê? E todo mundo que corta a frequência deixa de aprender, não entendeu o processo. Pegou aí? Tudo aquilo que você ouve, que te confronta, a tendência é você cortar o quê? A frequência. Se a palavra está pegando você aqui, pegando a sua vida lá fora, a sua casa, a sua família lá, você começa a o quê? A cortar. Foi o que aconteceu com a mulher na beira do poço, a samaritana. Quem está pegando?
Jesus liberou uma palavra para ela. Se ela não entendesse, ela cortaria o quê? Ela falou, tá certo, eu não vou chamar ninguém, porque eu não tenho marido mesmo. E ele falou, disseste bem, você já teve 5, você está agora, não é seu. Vamos continuar a frequência. Vou mudar a sua história. Está entendendo? Toda vez que você se ofende, você corta o quê? A frequência. E o que tem mais é crente ofendido. Sim ou não? É, ofendido, calma, eu ia falar. A palavra eu criei, mas deu errado. O que mais tem o quê? Crente, o quê? Você já achou um povo mais melindroso que crente? Hã? Você entrou e deu pai do Senhor, já fala, tá vendo? Você está com raiva de mim. Não tem nada a ver, uma pessoa deve estar com outra coisa na cabeça, está preocupado com outras coisas. Fulano nem me cumprimentou, nem olhou na minha cara. Eu sei que é falta de educação, mas é só falta de educação, nenhum problema com você. Quem está entendendo o mistério, irmão? Mas crente é bicho melindroso, sim ou não? Sim ou não, irmão? Escutar algo, eu vou para outra igreja. Igreja é tudo igual, viu, irmão? Quem está entendendo o mistério? Igreja é tudo igual. Onde junta gente, o que acontece? Tem BO, irmão, boletim de ocorrência. Quem está entendendo, irmão? Onde junta a gente, tem que falar assim, não tem como juntar pessoas e não gastar, fala nada. Aonde junta a gente, está gastando alguma coisa, sim ou não? Está acabando a hora. Sim ou não, irmão? Então vem comigo. Versículo 8, falou. Alguém vai entender e vai receber. Versículo 8, isso aqui é cabuloso. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de... Quem entende? Fala, quem é homem de Deus? Quem entende? Quem é mulher? Você só precisa ser de Deus, você poder entender aquilo que Deus está fazendo, irmãos. Quem está entendendo o mistério, irmãos? O homem e a mulher de Deus entende. Entendeu? Quem está pegando? O rei estava desviado, por isso que ele não entendeu. Quem está pegando a visão, irmão? O rei estava fora do propósito, por isso que ele não entendeu. Então entenda, você precisa entender. Quando o profeta entendeu, olha o que ele fala. Isso aqui me cabula, irmão. Olha o que ele fala. Olha aí para você ver que coisa forte. Homem de Deus. Sim ou não? Que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer, né? Ao rei. Por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir a mim. E saberás que é o quê? Porque tinha um rei medroso, vitimista, sim ou não? Covarde, mas na mesma terra também tinha um homem de Deus. Fala comigo que era profeta. Quem está pegando a visão, irmãos? Quem que você quer ser, o rei ou o homem de Deus? Não, eu acho que você quer ser o rei, não quer não ser a rainha. Você viu que a posição não vai mudar muita coisa? Hã? É, né? Ninguém quer ser o rei agora, né? Ninguém quer ser a rainha agora, né? Quem que você quer ser, irmão? O rei ou o homem de Deus? O homem de Deus está com a voz, está com o milagre, irmão. Sim ou não? Veio, pois, Naamã com os seus, o quê? Cavalos. E com os seus carros. E parou à porta. Fala, Naamã parou na porta. Na casa do homem de quê? De Deus. Quem já ficou na porta de um milagre muito tempo? Quem já ficou? Deus falando, eu vou fazer, vou abrir a porta, eu vou fazer, olha, eu estou movendo. Quem já ouviu essas palavras assim? Eu estou movendo, estou abrindo as portas, olha, Sérgio, eu vou fazer, Sérgio, já liberei. Quem já ouviu isso assim, direto? E você sempre fala na porta. A primeira vez que eu ganhei um carro, eu escutei mais ou menos um ano que eu ia ganhar um carro. Mais ou menos com 8 meses eu falava assim, ô Satanás, então não quero saber mais de profecia não, esquece, não fala negócio de carro para mim não. Eu ouvi tanto que eu ia ganhar um carro, que eu acabei o quê? Fala, não acreditando. Mas aí entenda, fala assim, a gente é de Deus. Aí tinha hora que você voltava. Tinha um ponto de ônibus ali onde, no Parque Amazonas. Na onde? E aí, irmãos, lá eu fiz muita oração chorando. Porque tinha uma pessoa que detesta andar de ônibus, é eu. Eu chorava para não andar de ônibus. Chorava. Ficava no ponto, meu Deus, tem misericórdia, muda minha história. Eu detesto esse tal de ônibus. Meu Deus, o ônibus não é de Deus. O ônibus não é de Deus. Para a minha vida não é. Agora, para se você gosta, amém. Não tem importância. Fique em paz. Anda de um ônibus, transuba. Se você quiser, você anda. Não tem importância. Fique em paz. É só um problema seu se você gosta. Eu não gosto. E eu ficava lá no ponto de ônibus. Meu Deus, mas como que eu vou fazer? Como que eu vou arrumar um carro? Não tem jeito. Irmão, não tinha... Sabe o que é prova? Quem já passou prova? Não, fala prova, irmão. É prova, irmão. E eu ficava lá naquele ponto de ônibus, irmão. E aí eu chorava. Entrava dentro do ônibus, limpava as lágrimas, dava aquela arrumadinha, né? Falava, oh meu Deus, o senhor falou que vai me dar um carro. Cadê esse carro? Quem já perguntou assim para Deus, cadê o carro?
Cadê essa bênção? Cadê essa promessa? Quem já perguntou assim para Deus? Pai, esse ano, irmãos, e Deus foi falando e foi falando. Aí a última profecia. Estou lá parado na porta da minha mãe, aí desce um irmão assim. Falou, ei varão. Eu falei, lá em velho, te vejo você num carro. Eu falei, pronto. E eu de que jeito? Fala, a pé. E aí, irmãos, a última oração que eu fiz naquele ponto de 11, ali eu chorei. Oh, meu Deus, tem misericórdia, meu pai. Me ajuda. Abre as portas. Porque ganhar um carro é fácil? Não é não, né, irmão? É um milagre, sim ou não? Sim ou não? E aí, irmãos, Deus falava, tinha mostrado a palavra, a marca do carro, que era da Chevrolet, ela desenhou. Nós vamos ganhar um carro desse. E eu falava, meu Deus, ela está acreditando mais que eu. Pensava comigo, né, irmão? Não é? Porque na porta do milagre fala que é um lugar perigoso. Porque é lá que a gente faz vexame. Sim ou não, irmão? É lá que a gente não acredita, é lá que a gente não crê, é lá que a gente duvida. Quem está entendendo, irmão? E um belo dia, irmãos, o telefone tocou, eu falei, alô? Pode, senhor. Pode, senhor. Você tá na onde? Eu falei, tô aqui na casa da minha mãe, arrumando os negocinhos e tal. Você pode ir lá pra sua casa? Eu falei, posso. Quando eu cheguei lá, tinha um carro. Irmão, seminovo, na porta. Dá pra você entender isso? Que aquilo que Deus vem falando é aquilo que vai acontecer. Só que não é no nosso tempo. Então eu estou te ensinando a não fazer feiura na porta do milagre. Está entendendo o mistério, irmãos? Aí esses dias, depois disso eu tive vários carros. Eu fiquei comprando carro, eu tive vários carros. Aí nesses dias, fala, deu certo. Fala assim, deu certo. Levei a Josi para fazer uma unha. E era justamente no ponto de ônibus que eu chorava. Parei meu carro lá, irmão, fui lá pro ponto de ônibus. Sentei naquele ponto de ônibus, olhava pro carro, olhava pra mim e eu chorei, irmão. Mas não era meu carro, não. Eu já tinha vendido ele, já tinha comprado vários carros. Vendido e comprado, vendido e comprado, vendido e comprado. Eu tava num carro até bom, viu? Eu ia pra aquele carro bom e eu chorei naquele ponto de ônibus, porque eu lembrei o quanto na porta do milagre eu fiz feiura. Talvez tenha alguém aqui fazendo feiura agora, nesse primeiro momento. Na porta do milagre. Porque Naamã vai fazer uma feiura tremenda na porta do milagre. Tá entendendo o mistério, irmão? E eu sentei lá, irmão, e eu chorei e agradeci a Deus. O quanto Deus é poderoso para fazer aquilo que prometeu. Deus usou uma pessoa e nos abençoou. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então, na porta do milagre, fala comigo, na porta do milagre. Fala comigo, tem muita gente hoje aqui, nessa porta do milagre. Como você está se comportando na porta do seu milagre? Olha para você ver versículo 10. Já estou encerrando. Versículo 10. Olha para você ver o que vai acontecer. Na porta do milagre, primeiro, fala, sempre tem um mensageiro que nunca vai falar aquilo que eu quero ouvir. Pegou aí? Na porta do milagre, sempre tem um mensageiro que nunca vai falar aquilo que eu quero. Olha o versículo 10. Quero que você veja aí. O que acontece aí? Então Eliseu mandou quem? Mensageiro dizendo, vai, fala para ele, lava 7 vezes na onde? No Jordão. E será curado de quê? Fala comigo, na porta do milagre. É onde a minha fé é provada. Sim ou não, irmão? Sim ou não? A minha fé é provada nesse lugar, sim ou não? A palavra já tinha sido liberada? A menina não liberou a instrução, sim ou não? Aqui a instrução não ficou completa? O lugar onde ele tinha que mergulhar? Quem pegou? Porque Deus ele vai falando por código. Quem pegou? A menina falou, deu o endereço, mas falou que era no rio. Falou que era na casa do homem, que tinha um homem de Deus, sim ou não, na terra, não era? A menina trouxe a instrução, fala comigo, completa. Sim ou não? Quer dizer, o servo do profeta trouxe a instrução agora, completa. Veio tudo, fala assim, completa. Fala comigo, a palavra já foi liberada. Agora só falta ação. Sabe o que Naamã faz? Olha o que ele faz, a maior feiura que ele faz. Versículo 11. Olha o que ele faz, na porta do milagre. Porém, de novo, toda vez que tem porém, fala comigo, vai dar errado. Porém lá atrás era o quê? Leproso, não era? Agora, porém, o que ele faz? Naamã muito se indignou e se foi dizendo. Ele virou as costas e foi? Foi embora. O servo veio, porque o mensageiro liberou a palavra, e o mensageiro nunca vai falar aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa fazer. Quem pegou?
Quem pegou? Você não vai ouvir aqui o que você, na verdade, você quer ouvir. Você vai ouvir o que você precisa fazer. Pegou aqui? Pegou? Naamã virou as costas e foi, que jeito? Murmurando, dizendo: eis que eu dizia comigo, no seu pensamento, certamente ele sairia, fosse em pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus. E o que? Passará a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Versículo 12, é coisa forte. Não são porventura o quê? Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel. Uau! Não me poderia eu lavar neles e ficar o quê? Purificar. E voltar o quê? E voltou-se e se foi com o quê? O que ele pensou? Eu mato aquela menina. Senhor, não, irmão. Porque quem age com o olho da fé sempre está correndo risco. Pegou aí agora? Vamos lá de novo? Quem age pela fé sempre está correndo isso. Nunca você vai mover pela fé sem correr isso. Quem está pegando a visão? O jeito de falar vários versículos. Quem move pela fé está correndo risco. Sim ou não, irmãos? A mulher do fluxo de sangue agiu pela fé, correu risco. Zaqueu subiu na água pela fé, correu risco. O homem que desceu do telhado correu risco. Não tem como você mover pela fé sem correr risco. Quem está entendendo muito sério? Quem pegou? Quem pegou? Sim ou não, irmão? Então fala comigo, Naamã, na porta do milagre. Reclama de tudo. Nossa, esse louvor hoje foi bom, não? Ah, não cantou a que eu queria. Nem devia ter cantado aquela. Hoje é sempre que não cantou aquela. Tá entendendo, irmão? Na porta do milagre ele reclama. Nossa, não é essa palavra que eu queria ouvir, não, porque não pregou outra coisa, misericórdia. Na porta do milagre ele reclama, fala comigo. De tudo. Porque existiu o que na vida dele ainda? Fala. Porém, quais fez ele perder o seu milagre? Porém, quais fez ele perder o seu milagre? Por pouco ele perderia por causa de um porém. Tá entendendo isso aí, irmão? Quem pegou? Pastor, porém que Satanás. Leia o texto. Por pouco ele perde o quê? O seu milagre. Aí o Espírito Santo chega. Fala, o Espírito Santo chega. O que ele fala? Versículo 13, não é? Sim ou não? O que ele fala? Versículo 13. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disseste alguma coisa, o que? Grande. O que? Não. Uau. Não o que? Grande coisa. Porventura não a farias? Quanto mais dizendo ele, lava-te na onde? Fala assim, o que Deus está pedindo não é difícil. O difícil é nós obedecer. Está entendendo o mistério? O que está sendo pedido para fazer hoje não é difícil. O difícil é a gente obedecer. O difícil é a gente abrir mão e fazer. O difícil é a gente tomar atitude e fazer. Essa voz aqui era de quem fala? Do Espírito Santo. Eles falou com delicadeza, Senhor, então desceu. Então chegaram-se a eles, os seus servos, e lhe falaram, disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa, fala grande coisa, porventura não há faria? Pergunta. Quanto mais, dizendo-te ele, lava e ficarás o quê? Purificado. Fala, seu irmão, seu milagre é mais simples que você imagina. É facinho de Deus fazer, sim ou não, irmão? Eu creio nisso. Você consegue ficar de pé no nome de Jesus? Versículo 14, olha o que diz o texto, vamos encerrar. Então desceu e mergulhou no Jordão. Na onde ele mergulha? Aonde estava a instrução? Fala, Jordão. Aonde ele tinha que mergulhar? O que a gente quer fazer? Receber uma instrução e fazer outra? E não vai funcionar. Sabe por que está errado? A gente escuta uma instrução de Deus e quer fazer da nossa maneira. Não funciona assim. Aí você começa a questionar. Pois é, a Abana e Farpar não são rios melhores, sim ou não? Do que os rios de Israel. Por quê? O rio de Israel é uma água barrenta, uma água forte, correnteza forte. Quem está entendendo o mistério, irmão? Entenda isso. Ele mergulhou, fala comigo, aonde Deus mandou. Pergunta para o seu irmão, está seu Jordão? Você precisa mergulhar nessa noite?
Pegou a visão? Vamos de novo? Pergunta para ele onde está seu Jordão. Você precisa mergulhar nessa noite? Hã? Tem gente que o Jordão é área emocional, tem gente que o Jordão é área sentimental, tem gente que o Jordão é área conjugal, tem gente que o Jordão é água financeira. Onde está seu Jordão nessa noite? Você precisa mergulhar nessa noite. Não dá para trocar o rio, irmão. Só existia cura no Jordão. Vamos de novo? Não dá para trocar o rio. Só existia cura no Jordão, irmão. O nosso maior problema é que a gente quer ler a Bíblia e interpretar do nosso jeito, que é mais fácil. Dava para mergulhar em outro rio? Sim ou não? Fala, dava. Só não existia cura. Pegou aí? Dá para mergulhar no outro rio? Dava, só que não existiria. Então desceu e mergulhou na onde? Jordão. Quantas vezes? 7 vezes. Quantas vezes? 7 vezes. O profeta mandou quantas vezes? 7 vezes. É aí que mexe. Fala, a instrução A instrução tem que ser seguida à risca. tem que ser seguida à risca. Porque é Deus que mandou. Porque Deus que mandou. Isso é poderoso, sim ou não? Aleluia. A nossa maior dificuldade é que Deus manda, a gente não obedece do jeito que é para obedecer, e mesmo assim a gente quer viver o milagre. Mas aqui o Naamã vai falar, fala comigo, vai fazer do jeitinho que Deus mandou. Vai fazer do jeitinho que Deus mandou. 7 vezes 7 vezes. no Jordão. No Jordão. Sabe o que quer dizer Jordão? Aquele que desce. Não tem como você viver um milagre sem descer. Não tem como descer um milagre sem se expor. Não tem como você viver um milagre sem renunciar a alguma coisa. Não tem como viver milagre sem abrir mão de algumas coisas. Não tem como viver milagre, irmão, sem renunciar a algumas coisas nossas, do nosso eu, da nossa vontade. Jordão quer dizer aquele que desce. Não tem como viver milagre sem descer no orgulho, na vaidade, descer na incredulidade. Tem que descer, irmão, tem que abrir mão de alguma coisa. Não tem como viver milagre sem abrir mão de algumas coisas. O milagre requer que eu e você desçamos. A palavra Jordão quer dizer aquele que desce. Quando Naamã desce no Jordão, entenda isso. Ele desce se expondo, irmãos, porque ele tira a sua armadura, mostra a sua fraqueza aos seus, na verdade aos seus soldados, e a Bíblia diz que ele desce. Então não existe milagre sem exposição. Eu preciso me expor para viver um milagre. Então nessa noite, a palavra é essa. Nós precisamos descer para alcançar aquilo que esperamos do Senhor. Então não existe milagre sem descer na oração, não existe milagre sem descer na entrega da palavra, não existe milagre sem descer no jejum, não existe milagre sem descer na renúncia, não existe milagre sem descer, irmãos, em abrir mão de algumas coisas. Não existe milagre sem descer no pedido de perdão, não existe milagre se eu não descer, irmãos, no arrependimento. Não existe milagre se eu não descer. Eu preciso descer para alcançar aquilo que só o Senhor pode fazer nessa noite. Eu não sei aonde você tem que descer e não sei qual é o seu Jordão, mas eu quero te dizer algo nessa noite. O Espírito Santo de Deus me fala que o seu milagre, a palavra já foi liberada, já está pronta. O profeta falou, vai lá e faz isso e vai acontecer. Tem muita gente aqui que já com a palavra liberada, só falta descer 7 vezes no Jordão. Não dá para trocar o rio, é do jeito que Deus falou. Porque a gente quer negociar com Deus. Ah, Senhor, mas se eu fizer isso, tá bom? Não, não tá bom não. Faça do jeito que Deus mandou. Deus, não, mas eu vou negociar isso. Não dá para negociar. O rio é o Jordão. Descida é 7 vezes. Não dá para negociar. Ah, mas minha vida não muda, nada acontece. Pois é, pare de negociar com Deus. Faça o que Ele está te mandando nessa noite. E viva uma experiência de milagre na sua vida. Nessa noite Deus tem milagre para a sua casa, Deus tem milagre para a sua vida, Deus tem milagre para a sua família. Nessa noite o Espírito Santo de Deus quer liberar um milagre de Deus sobre a sua casa e sobre a sua vida. Profeticamente eu quero liberar uma palavra sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu te trouxe a instrução nessa noite de como enxergar, não com o olho natural, com a vista natural, mas com enxergar pela fé. A menina aqui, ela consegue enxergar pela fé. E eu entendo quando Naamã volta, essa menina foi honrada, com certeza, porque ela moveu
pela fé, a atitude foi pela fé. Ela entendeu o propósito, ela não enxergou de maneira natural. Então feche os seus olhos e não enxergue de maneira natural nessa noite. Enxergue pela fé nessa noite. E eu tenho convicção que as coisas nunca mais vão ser as mesmas na sua vida. As coisas vão mudar, as coisas vão ser transformadas na sua casa, na sua vida, na sua família, porque tem coisas que você precisa parar de enxergar de forma natural. A maneira que você reconhece é a maneira que você, na verdade, recebe da parte de Deus. Porque o poder do reconhecimento, entenda isso. A maneira que você reconhece a presença aqui, a maneira que você reconhece Jesus nesse ambiente, vai determinar a maneira que você vai receber nessa noite. Então nessa noite, eu quero que você levante as suas mãos aos céus nessa noite. Eu quero que a presença do Espírito Santo de Deus fale ao seu coração nessa noite. Eu não sei qual é o seu Jordão, mas eu quero dizer, é esse o rio que você precisa mergulhar. Você precisa descer nessa semana. Essa semana é semana de descer. Hoje é ceia do Senhor, mas essa palavra ela veio com bastante entendimento. Se você aplicar algumas coisas, eu estou vendo aqui, irmãos, uma unção de um destravar, de um romper, de um rompimento espiritual. Coisas grandes estão para acontecer. Entenda isso. Aquele homem em 7 mergulhos saiu são, a sua pele saiu como a pele de uma pessoa nova. Entenda isso. É isso que está acontecendo nesses dias hoje. A presença do Espírito Santo de Deus está nesse ambiente e ela está te direcionando a viver algo grande da parte de Deus. Oh! Xarabadai tocou manai, tocou badai darababababaracá tocou manai. Oh! Só ficar na porta do milagre não é viver milagre. Você precisa passar por ela, igreja. Não dá para ficar sabendo só e não fazer. Não, nós precisamos passar pela porta. Deus nos abriu uma porta grande e eficaz, mas são muitos os adversários. Eu não posso, irmãos, entenda isso, ficar no orgulho, na incredulidade. Não, Naamã desceu do seu orgulho, ele passou. Com as suas mãos levantadas, eu vejo Deus entregando milagres para as pessoas neste lugar, irmãos. Tem anjos de Deus a seu favor, como teve no ministério de Jacó. Os anjos de Deus estão nesse ambiente, é algo real, irmãos. É algo real nessa noite. Existe um anjo de Deus neste lugar, movendo a meu e a seu favor. Há uma manifestação espiritual de Deus nesse ambiente. E não tem como você não viver aquilo que eu estou profetizando nessa noite. Se você entender o lugar que tem que descer, e não começar a negociar a descida e descer no rio certo. É Jordão, igreja, é o lugar do milagre. É Jordão, aquele que desce. Desça, não fique querendo dar certo. Desça, não fique querendo dar certo. Reconheça. Oh! Essa é uma palavra muito forte, uma palavra de resgate, uma palavra de ativação na fé. Oh! A sua fé nessa noite está sendo ativada para que você desça no lugar certo e levante no último mergulho curado, sarado. Oh! Com as suas mãos levantadas, eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua família. Que nessa noite você receba aquilo que Deus tem para a sua casa e para a sua vida. Que nessa noite Deus alcance o seu coração nessa noite. Que coisas impossíveis nessa noite aconteçam na sua vida e na sua casa e na sua família. Que toda a fúria do inimigo contra a sua casa e contra a sua família nessa noite caia por terra. Que tudo aquilo que o Espírito, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Espírito, na verdade, tem tentado, irmãos, esse espírito opressor, inimigo, tem tentado para te barrar, para não te deixar avançar. Eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus, um rompimento. Eu profetizo um destravar da parte de Deus. Eu profetizo esses outros 6 meses que ainda falta do ano, que sejam 6 meses de crescimento, de avanço, de prosperidade, de viver o milagre da parte de Deus, de alcançar aquilo que na verdade não pode ser alcançado pelos olhos naturais. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que vai cair por terra hoje toda a força do inimigo, todo o espírito de marasma, de preguiça, todo o espírito de cansaço, todo o espírito de estafa,
Todo espírito de ansiedade, depressão sai da mente, sai da casa, sai da família. Toda escassez sai da casa, sai da despensa. Toda escassez na mente, toda pobreza mental sai da casa, sai da família. Sai em nome de Jesus. Eu profetizo um crescimento da parte de Deus para sua casa, para sua vida, para sua família. Tudo aquilo que o inimigo tem dito, eu nessa noite eu lhes dou uma palavra pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Vai haver uma unção de rompimento, vai haver uma unção de desprendimento, vai haver uma unção de cumprimento de sonhos. Começa a profetizar, começa a liberar sobre os seus sonhos. Deus está nos dando nessa noite, igreja, a capacidade de resolver problemas grandes. Quanto mais você está apto a resolver grandes problemas, mais apto você vai estar de viver aquilo que Deus liberou e separou para você, igreja. José foi um homem levantado para resolver um grande problema. Quanto mais apto você está em resolver grandes problemas, mais lugar de destaque Deus te coloca nessa noite. Infelizmente a igreja foi ensinada a fugir dos problemas, mas quem está preparado para resolver grandes problemas, irmãos, tem grandes oportunidades. Nessa noite, essa mente medíocre que o inimigo tem tentado colocar nas nossas mentes está lançada por terra nessa noite. Eu libero uma palavra, irmãos. Nós temos a mente de Cristo, porque está escrito em Coríntios: Deus nos deu a mente dele, a mente de Cristo está em nós, irmãos. Eu quero pensar como ele pensa. Deus está destravando algumas coisas nessa noite na sua fé. Talvez a sua fé estava escassa, estava medíocre, estava sem ação, sem prática, sem movimento. A sua fé, irmãos, entenda isso, sem obra ela é morta. Deus está levantando uma igreja refrigério, uma igreja de uma fé ativa, uma igreja generosa nas ações, uma igreja, irmãos, amorosa nas suas atitudes. Entenda isso, Deus está levantando uma igreja corajosa, que não negocia a unção, que não negocia a palavra, que não fica maquiando o pecado. É pecado, é pecado. Eu não sei qual é o Jordão que você tem que descer nessa noite, mas todo mundo tem um Jordão individual nessa noite. O meu Jordão não é o seu e o seu não é o meu. O que não dá é para trocar o rio, negociar. Nós precisamos descer no Jordão que Deus mandou. É 7 mergulhos, irmãos. Fala comigo, é 7 mergulhos. Fala comigo, é 7 mergulhos. Fala assim, poderia ser só 2. Quanto maior a resistência, mais mergulhos vão ter que ser. Fala pro seu irmão, não resista. Só fecha os seus olhos. Eu vi Deus tirando como escama de olhos de algumas pessoas nesse ambiente, abrindo a visão. Eu desde criança eu tenho visões, irmãos. Porque dom a gente nasce com ele e depois ele é desenvolvido. Eu desde criança eu via visões espirituais. Eu vi Deus arrancando como escama de algumas pessoas aqui dos seus olhos, que estavam frustradas nos seus sonhos, frustradas na sua escassez. Pessoas que tinham que estar vivendo melhor, mas tem uma vida escassa, uma vida medíocre. Uma vida, irmãos, baseada naquilo que está enxergando e não baseada naquilo que está crendo. Mas eu vi aqui pessoas recebendo como carteiras. E eu perguntei ao Espírito Santo o que era isso. E Deus me disse: são pessoas que eu vou mudar a posição, eu vou elevar a posição. Eu vi pessoas recebendo carteiras
Carteiras de posição, irmão. Deus colocando vocês em lugares mais altos. Deus abrindo acesso e você pegando na mão de pessoas importantes. Eu vi gente aqui recebendo carteiras nas mãos. E Deus falando comigo: olha, eu estou dando e eu vou abrir as portas. Eu estou dando e eu vou abrir as portas. Eu vou abrir a porta para os meus. Eu vou colocar em lugares grandes. Tem pessoas aqui, irmãos, que vão viajar para um lado e para o outro do mundo. Ei, arabadai do comania darai de que badarabada catocô. Ei, Espírito Santo. Oh. Eu quero liberar sobre a sua vida uma unção de prosperidade, não só física, mas mental primeiro. Porque não adianta ter dinheiro e ser escasso. Não adianta ter direito e ser medíocre. Não adianta ter dinheiro e, na verdade, ter um coração cheio de usura. Não adianta ter dinheiro e, na verdade, ser pobre na mente. Que Deus prospere a sua mente nessa noite. Que Deus te dê ideias que pode mudar a sua história da noite para o dia. Ei, eu estou liberando uma palavra profética nessa noite. Eu estou te fazendo enxergar com o olho da fé e não com a visão natural. Em momentos de crise como nós estamos vivendo, são os momentos onde Deus abre grandes portas. Na crise do Egito, Deus, olha que coisa forte. Na crise que o povo de Israel passava no Egito, Deus abriu uma grande porta. E diz a Bíblia que o povo de Israel levou todo o ouro do Egito. Todas as roupas preciosas eles levaram, porque Deus abriu uma porta muito grande e eficaz. Uou! Se você crê nisso, estende as suas mãos. Eu profetizo prosperidade sobre as suas mãos. Eu profetizo o dom de resolver problemas que ninguém resolve. E isso vai te dar acesso a lugares que você nunca imaginou. Porque todo mundo que tem o poder de resolver grandes problemas, ele também acessa grandes lugares. Tem pessoas que conseguem resolver grandes problemas, são pessoas que são separadas. Pessoas que só fogem dos problemas, infelizmente não alcançam nada. Entenda isso, aprenda a enfrentar as suas dificuldades. O povo de Israel, 10 espias fugiu do gigante e morreu na terra. 2 enfrentou Josué e Caleb. Ei! Deus está te dando nessa noite a capacidade de enxergar. Ei, com o olho da fé. Quem não conseguiu enxergar, viu só gigante. Josué e Caleb viu eles como pão. Oh. Tem muita crença limitante. Crença que está na sua mente, está sendo quebrada agora. Eu não consigo, eu não dou conta, nada dá certo para mim. É a símbolo, na verdade, de Gideão. Eu sou o menor da minha casa, o mais pobre. E Deus continuou falando: vai nessa tua força, homem valente. Vai nessa força, mulher valente. Você consegue, eu sou contigo. Eu estou contigo, essa vitória já é nossa. A refrigério vai para os 4 cantos do mundo, irmão. Escreva isso. A refrigério vai para os 4 cantos do mundo. Já é uma realidade. Ela vai para os 4 cantos do mundo. Ai, arabababaracatocô, manai, arabadaracatocô. Coloca a mão no coração e fala assim: eu creio que o meu coração, a minha mente, a minha fé está sendo ativada nessa noite. Fala assim: eu estou pronto. Fala assim: eu estou pronto para viver a oportunidade, a instrução que a palavra gerou nessa noite, para minha vida, para minha casa e para minha família. Então aplauda o Deus que move para aqueles